voltando nesse mês meio atrapalhado aqui com Páscoa e depois Carnaval, né? Então, estamos indo para o fim do mês, fechando o mês com a reunião do GDEC. Um tema bastante interessante, mas que foi bom ter ficado, porque a gente teve, acho que foi nessa semana, ou no fim da semana passada, aprovação pelo Senado do projeto de lei que está sendo anunciado como marco regulatório de criptoativos. Na verdade, não é tudo isso, né? A gente até pretende comentar um pouco a respeito da questão desse projeto de lei, que agora vai para a Câmara. Ele começou na Câmara, mas como ele teve bastante alteração no Senado, ele volta para a Câmara. Mas eu ouvi que há um acordo ali, que a Câmara não deve alterar nada, ou se alterar, vai alterar muito pouco, para ser aprovado logo, né? Bom, mas para falar sobre criptomoedas, criptoativos de uma maneira geral, nós convidamos o Rudá Lucas, que é parceiro do GDEC, membro do GDEC quase desde a fundação, se não é desde a fundação, que está fora do Brasil, mas que continua colaborando conosco aqui. Bom, Rudá, eu vou passar já a palavra para você. Fica à vontade, você já conhece o esquema aqui, já conhece praticamente todo mundo. Então, bem-vindo de volta, um prazer tê-lo aqui, ativamente fazendo a apresentação, e estamos ansiosos para ouvi-lo. Legal, obrigado, Edson. Obrigado, Eric, obrigado a todos. Aqui só alguns primeiros disclaimers, né? Até porque é engraçado, quanto mais você estuda cripto, você mais percebe que pouco você sabe e sempre tem alguém que sabe mais do que você, né? Porque é uma área que evolui demais. E eu, nos últimos 5 meses, tenho estudado bastante esse assunto, porque existia uma pretensão, ou existia um posicionamento para que o IASB fizesse algo em relação a esse tema, fizesse algum tipo de melhoria de norma, ou a gente fala, né, filling the gaps na norma, mas decidiu-se nessa semana por não fazer absolutamente nada. Mas acho que o conhecimento foi agregado e pretendo aqui passar um pouco as coisas que a gente vem estudando sobre esse tema, até porque o que aconteceu foi que eles decidiram que não vão fazer nada, mas o problema na contabilidade das empresas continua aí, né? Então, aqui não é uma posição da KPMG, não é uma posição muito menos do Ibracon local, não é uma posição de auditoria, aqui é uma apresentação que eu fiz de temas que a gente vem falando, então ela, inclusive, ela é formada de discussões que a gente vem tendo, né? E eu sei que é um tema que gera muita controvérsia, eu sei que é um tema que muitas vezes tem muitas pessoas que têm até posicionamentos como se fosse fla-flu, né? Sendo que é meramente uma questão técnica, é meramente uma evolução, é um tema que, às vezes, e é engraçado porque é um tema que o meu pai me pergunta, eu devo investir em cripto? A minha mulher fala, nossa, isso aqui é um negócio super legal. E aí eu começo a olhar e falo, meu Deus do céu, ele é aquele tema que entrou na pauta de todo mundo, né? Principalmente se você está no Instagram, nas redes sociais, você ouve, você recebe muita informação sobre isso. Então, acho que é um tema que gera muito gosto, gera muito caminho, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um tema que tem muita desinformação por aí. Eu pretendo só falar um pouco de alguns pontos. Então, muito menos... eu não tenho absolutamente nada investido nisso, não tenho nem capital para isso. Eu estava até ouvindo hoje o Bill Gates falar, né? Ele fala, se você tem menos dinheiro do que o Elon Musk, tome cuidado quando você for investir nisso. Ou seja, com certeza, todos aqui terão que tomar muito cuidado se um dia vocês decidirem ir para qualquer coisa relacionada a isso, né? Então, não pense que eu entrarei num fla-flu aqui. Mas tem alguns pontos que eu acho que são muito legais. E eu, pessoalmente, me apaixonei por parte da tecnologia. Acho que é uma tecnologia para nós, contadores, tem muito a ver com a questão dos ledgers, né? do modelo de partidas dobradas. O blockchain, ele é uma tecnologia que não tem, na sua concepção inicial, não tem nada a ver com Bitcoin. Bitcoin só utiliza vários conceitos
O Sakamoto ele utilizou vários conceitos existentes e colocou o conceito do Bitcoin, da tecnologia, né, do algoritmo do Bitcoin em prática na década de 2000, mas blockchain já existia antes, partidas dobradas para nós computadores já existia há muito mais tempo. Então, para que serve, né? Para que em 2000 começou-se a discutir? Por que teve este caminho, né? Porque existia, e aqui é uma frase que eu construí com base num curso que eu fiz, que eu acho muito legal para aqueles que realmente queiram sair dessa coisa de, eu ouço muito de Bitcoin, mas eu não sei muito, ou eu quero me aprofundar muito bem. Tem o presidente da SEC, ele fez uma palestra, se eu não me engano, no MIT, ele fez, na verdade, um curso da MIT que foi até atualizado sobre cripto. E é muito legal. Então, eu assisti as 20 e poucas aulas dele, é uma aula para ciência de tecnologia, então é bem legal para nós contadores direito, aqueles que andam nessas áreas, é bem legal. E essa aqui é uma frase que eu tirei do curso, no conceito eu fui pegando várias coisas, eu acho que ela é bem legal. Que para que serve os cripto, né? Os criptos, de alguma maneira, o cryptocurrency, aí depois a gente vai destrinchar as diferentes subtipos. Você tem o how to move value peer-to-peer without any trusted central intermediary. Então, o que ele é? E aqui tem palavras muito importantes, que é como movimentar valor, ou seja, como transacionar. E eu, pessoalmente, quando eu penso nisso, eu falo, poxa, eu consigo transacionar de uma maneira extremamente fácil. Talvez hoje, estando aqui em Londres, eu tenha uma certa dificuldade, mas existem tecnologias para que eu mande dinheiro hoje para o Edson e chegue super rápido. Então, o que é esse movimentar valor? E aí a gente entra no peer-to-peer, né? Entre duas partes, ou seja, eu e o Edson e o Eliseu e o Érico, ou seja, essa facilidade entre partes. Porém, o grande ponto que você teria que ter no conceito do cripto é você não ter um intermediário grande, forte e centralizador. Então, você não precisa ter, por exemplo, quando eu vou hoje compro algo no meu cartão, lá no meu chip, no café, que eu fui comprar meu café, existe toda uma questão por trás de movimentação desse meu dinheiro que existe, existe partes centralizadoras, que seja a parte que valida a minha transação com o banco, que seja o próprio banco, que seja o próprio governo que valida aquele determinado saldo. Ou seja, você tem muita coisa por trás dessa minha transação. As criptos, elas basicamente foram criadas para você não ter essa parte por trás, vamos chamar assim, né? Então, você tem uma ferramenta mais simples nesse conceito, ou seja, eu movimento dinheiro com Eric, com Eliseu, com Edson, eles movimentam entre si, e eu não preciso ter isso tudo por trás. Mas precisa ter certas coisas para que isso funcione, para que você não tenha fraude, para que você não tenha múltiplos problemas nessa minha transação, para que você tenha um histórico, por isso que o ledger é importante, para que você tenha uma certa validação, por isso que você tem o conceito do blockchain, para que você tenha terceiros que validem essas determinadas transações e as árvores de caminho, então você tem o conceito dos mineradores. Ou seja, você tem muito por trás para validar essas transações. E por que isso? Porque se você volta lá no começo das transações econômicas, você sempre teve o conceito do dinheiro, ou seja, a movimentação e uma validação medium of exchange e um store of value e unit of account, que são os três grandes pontos de um dinheiro, que fazem com que exista uma validade naquela determinada unidade monetária de uma transação que eu tenha com alguém. Então, basicamente, a intenção de você ter um Bitcoin lá no começo, quando se discutiu em 2009, era você ter um ledger que eu podia facilmente comprar, por exemplo, a pizza, que era, eu comprei 2 pizzas com X Bitcoins, e hoje fala-se que você compraria uma Lamborghini com a mesma quantidade, ou seja, que é extremamente estranho, mas é a transação para você comprar produtos, ou seja, uma maneira medium of exchange, uma maneira de aquela unidade monetária você conseguir comprar um determinado produto, né? Você conseguir transacionar. E é um pouco criar este conceito de dinheiro, né? Mas de uma maneira finita.
Aí eu até volto, né? Como contador, eu até volto. Por que que hoje você tem um dólar com uma validade grande? Por que que você tem a libra com uma validade grande? O real? E por que que você tem outras moedas que não têm grandes validades? Até o Eliseu fala muito sobre inflação, Eliseu, Ari, eu sei que falam. Porque você sempre teve esse governo muito grande que o dinheiro era servido para fins de pagar tributo, né? Para fins de pagar as transações econômicas. As pessoas aceitavam o dinheiro de uma das partes. Só que se eu chego aqui hoje com real, ninguém vai aceitar o meu real. Ninguém vai aceitar, talvez aceitem dólar, mas eles vão ter dificuldade de certas moedas, porque, novamente, elas têm o conceito do Medium of Exchange. E a ideia do Bitcoin é a mesma coisa. Poxa, se você consegue aceitar meu pound para comprar um determinado café, por que você não deveria aceitar um Bitcoin? Já que você tem tudo por trás que tem a validade dessa transação, e eu posso facilmente falar que você, hoje, em troca deste café, você tem direito a X Bitcoins que eu tinha no meu saldo contábil, vamos chamar assim. Ou seja, Medium of Exchange, a gente poder transacionar. E aí você tem alguns passos que são muito importantes que eu, de alguma maneira, a gente vem falando, que é o conceito de coin token, que é essa unidade, o blockchain, toda a criptografia por trás, porque você, para ter a validação de cada um dos blocos, você tem um conceito de criptografia, e essa é a parte que eu, como contador, acho linda, porque ela até para as nossas transações eles conseguem, e aí você vê um pouco mais a história, né, do conceito do blockchain, é basicamente você fazer com que um balanço inteiro de uma empresa, imagine, um balanço inteiro de uma empresa de 100 e poucas páginas, você conseguir transformar isso num número de certa quantidade, e eu, quando receber esse número, eu consigo jogar em algo, e esse algo me transformar nesse balanço de 100 e poucas páginas. Ou seja, você tem um modelo de criptografia da informação, de uma imagem, que é o conceito do NFT, você fazer uma criptografia de um ledger, que é o conceito do blockchain, para que você consiga facilmente, através de um número, que aí é o que eles chamam de keys, aí você tem o public key, o private key, etc., que aqui eu não vou entrar na discussão da tecnologia, mas que você consiga, com uma informação extremamente enorme, você transformar num número, que este número consiga jogar através de uma ferramenta e chegar naquela informação enorme para que nós consigamos ter essa informação. E o blockchain basicamente depois disso, eu faço uma transação e vou colocando em blocos. E a validação histórica é por quê? Porque tem os mineradores que vão testando essa informação e os blocos históricos, eles são validados, eles são imutáveis. Ou seja, se você teve aquela transação, ela inclusive, você nem precisa ter auditoria, porque ela é o que foi. Você não consegue mudar o bloco anterior, a não ser que tenha tido algum problema no processo de validação, que aqui eu não vou entrar, né? Aí você tem o conceito dos ICOs, que é o Initial Coin Offerings, porque você tem o Bitcoin, que foi o bloco lá inicial, mas você tem mais de 1.000 e pouco, acho que 19 mil, nem lembro os números mais ou menos hoje, agora, daqui a pouco eu vou falar, mas de moedas, de tokens que foram emitidas. Ou seja, você tem empresas que estão emitindo esses blocos e transacionando. Então, você tem muita discussão sobre os ICOs. E para cada um desses algoritmos que estão aí, você precisa ter o conceito do white paper, que basicamente a tecnologia que estará por trás, e aí a tecnologia, eu digo o algoritmo, o para que servirá, se terá algo por trás daquela determinada moeda, etc. E esse é o white paper, que aí tem um processo até de regulação, de discussão sobre você ter uma melhor padronização, maior quantidade de informação, qualidade na informação desses white papers, que se você pensar numa terminologia que nós contadores utilizamos, é o conceito do prospecto. Então, olha, é para isso que servirá, para isso que eu estou jogando, eu estou criando esse determinado coin ou esse determinado token. Então, esse é o conceito do white paper. Ah, Rudá, mas isso é grande? O que você está me falando agora é algo que vale a pena eu perder o meu tempo assistindo essa conversa de quantos minutos a gente tiver? Então, assim, talvez até 2016 era algo que não tinha um grande valor, não tinha muitas transações, você tinha coisas mais pontuais. Mas qual é o grande ponto? Nos últimos 5 anos, a gente pode dizer que começou a ter mais transações, as pessoas começaram a validar mais. E aqui, novamente, eu não quero entrar no conceito de quais são as transações,
porque existem muitas questões em relação à lavagem de dinheiro, existem muitas questões em relação a os mineradores que eles utilizam, propina para conseguir fazer. Eu não quero entrar nestes pontos, mas o fato é, há uma movimentação enorme dessas moedas. Uma boa parte é o Bitcoin, que eu vou mostrar no próximo slide, mas existem outras moedas que vão crescendo. E esses valores não são de se jogar fora, ou seja, você ter 1 trilhão em 2018, ou quase 1 trilhão de market cap, isso aqui era o tamanho do Brasil, ou seja, a quantidade de pessoas investindo é algo enorme. O grande ponto é que ele sobe, desce, ele tem uma volatilidade enorme. Ele subiu para 1 trilhão, depois ele, em 2021, foi para 2 trilhões, 3 trilhões e depois caiu, ou seja, tem uma volatilidade nas transações muito grande. Mas é um market cap, é um tamanho comparado ao todo do mundo grande? Vamos ser sinceros que o todo do mundo é 100 trilhões, mas 3 trilhões é muito maior do que muitas economias. Então, como a estrutura de investimento ou aonde o dinheiro está aplicado no mundo, é algo que não é de se jogar fora, é algo que tem um grande valor para nós como sociedade. Se isso do nada perder valor, é quase como se fosse um país quebrando no mesmo momento, né? Então, é algo de grande valor. Por isso que você tem que, na minha visão, ter um olhar de cuidado para o que está sendo feito, o que você tem aqui por trás desse, vamos chamar, né, do animal no zoológico. Ou seja, você tem um animal que está no zoológico, esse animal se comporta diferente de outras coisas, e você precisa olhar com ele com carinho, porque ele é um animal que tem valor, ele é grande o suficiente para você não deixar ele de lado, né? Você tem que entender a anatomia desse animal. E ele não é só Bitcoin. Então, historicamente, era muito Bitcoin, que é a linha laranja, mas recentemente diminuiu bastante, ou seja, hoje 40% ainda é Bitcoin, ou seja, muito grande Bitcoin, a estrutura, as transações, mas Ethereum, por exemplo, cresceu muito, que é a segunda maior. As outras, e aqui você tem o número das outras, que é mais de 19 mil tokens existentes, que são muito grandes. Você tem modelos extremamente diferentes, então você tem o Bitcoin e o Ethereum, se eu não me engano, que são cryptocurrencies mesmo, que eles não têm nenhum valor intrínseco por trás, mas você tem outros como, por exemplo, o USD Coin. O que é o USD Coin? Que é um cripto lançado, só que ele tem por trás a sua proteção de valor daquele determinado coin. Para cada um deveria ter um valor de dólar. Então, por isso que ele é chamado de USD Coin. Então, deveria ser para cada um cripto, USD Coin deveria ter $1. E aí você percebe que o mercado está acima de $1. Ou seja, você tem até, dentro da anatomia desse animal, ele é um animal que se comporta diferente do que você esperaria, né, nos nas bases, se puder dizer que tem base de fundamento, né? E aqui é algo que eu acho que a gente tem que sempre entender, que aqui é um quadro que foi retirado da Price e tem várias discussões, que são subtipos. Os criptos, eles não são todos cryptocurrencies, não são todos bitcoins. Bitcoin é maior, Ethereum é maior, mas você tem muitas outras coisas que existem por aí. Então, você tem os cryptocurrency, que aí, para nós, o que é mais importante agora é ter como mentalidade que ele é derivado de nada. Dá nada? Nada. Ele é uma tecnologia jogada. Nós, como sociedade, igual a Libra, igual o dólar, nós damos valor para aquilo, ou aqueles que transacionam com aquilo dão valor social. Mas ele não tem nada por trás. Ele não tem ouro, ele não tem ação, ele não tem obrigação de uma empresa, ele não tem o dólar, ele não tem nada por trás. É a nosso valor social que nós estamos dando para aquela determinada moeda. Por isso que fala-se que o valor é derivado de supply and demand, ou seja, o valor é derivado de compras e vendas daquele determinado ativo. Então, você não tem nem aquele, que é até o que a gente fala, né? O dólar, o valor do dólar, de alguma maneira, é porque o governo diz que aceita dólar. Se algum dia o governo falar, eu nunca mais aceitarei dólar, provavelmente isso impactará o valor daquela determinada moeda, né? Aí você tem outros 3 tipos. E aí, até para fins de contabilidade, é muito importante, porque nós temos hoje uma decisão de agenda de FRIC que trata de cryptocurrencies,
mas nós não temos nada sobre Asset-Backed Token, Utility Token e Security Token. Na verdade, dizer nada é pouco forte, mas foi construído um arcabouço para a contabilização desses outros três, enquanto o cryptocurrency se utiliza hoje de uma maneira muito forte a decisão de agenda do IFRIC. E aí eu vou falar um pouco mais para frente o que quer dizer isso, né? Asset-Backed Token, que basicamente é um ativo que tem por trás algum determinado, é um token, é um determinado, é uma coisa dentro do bloco, do blockchain, outra moeda, uma stablecoin, etc. Mas ele é representado por um valor de algo, ouro, oil, alguma coisa. Utility Token, que eu acho que Utility Token, às vezes a gente não pensa, né? Mas Utility Token é algo que pelo menos no Brasil, a gente tem muito forte, que é o cafezinho. Você vai lá comprar o seu cafezinho, e quando você compra o seu cafezinho, você tem por trás aquele cartãozinho que a pessoa te dá de um determinado produto. Então, isso é um utility token. Você tem aquele cartãozinho que você ganhou, que, por exemplo, eu tenho aqui a cada 7 cafés que eu compro, eu ganho um 8º café. Aquela empresa me emitia um programa, que é me emitiu aquela determinada obrigação. E a mesma coisa o conceito de utility token, só que ao invés de ele estar emitindo um cartão ou falando que tem uma obrigação construtiva, ele colocou algo num bloco e colocou a tecnologia, tem os tokens, e quando você vai transaciona com aquele determinada empresa, ela te dá aquele determinado token em troca do produto, e em troca de algo que você faz com a empresa, ou até de dinheiro que você coloca na empresa, porque você decidiu comprar o token dela. Por exemplo, eu discuti alguns utility tokens há pouco tempo, que era em troca de serviços daquela determinada empresa. Então, eu coloco o dinheiro na empresa, ganho uma quantidade de token, e quanto mais eu utilizar serviços futuros, eu vou trocando por token, tendo descontos, por exemplo. Então, isso é um utility token. Só que ele é utilizado através da estrutura de blockchain ou de alguma estrutura de tecnologia em cripto, né? E você tem os security tokens, que basicamente é como se fosse algo relacionado até uma ação de uma empresa, etc., mas ele tem como base a estrutura do blockchain, não uma ação numa bolsa de valores. Ele tem como base um valor de seguridade daquela determinada empresa, performance daquela empresa, etc. Então, é um nível de obrigação diferente. Novamente, cada um desses, a gente viu o cripto, que é um animal, você tem subtipos, você tem classificações, você tem naturezas diferentes para cada um deles. Quanto a cryptocurrency, nós temos, como eu disse, uma decisão de agenda de IFRIC. Então, ela foi emitida em 2019, em junho de 2019. Ela veio naquele boom, vocês viram no gráfico, de 2017, 2018, teve um boom, muitas empresas querendo comprar aquilo, e existia uma percepção, e até hoje existe, para ser bem sincero, de que você comprava aquilo para fins de investimento. Então, você compra para subir e descer o valor. Só que o grande ponto é, será que, até hoje, mas em especial em 2019, essas cryptocurrencies atendiam o nível que se espera de um cash, de um dinheiro, de uma moeda, de um ativo financeiro? Será que elas têm o que se espera dentro do arcabouço normativo contábil? As características mínimas necessárias para ser um cash? Então, aí foi se analisou. Então, será que ela tem store of value? E aí a decisão de agenda fala, olha, isso aqui tem pure store of value. Então, você não necessariamente consegue comprar ou vender tantos produtos. Ele tem uma alta volatilidade. Ele pode hoje estar valendo 1, daqui a pouco ele está valendo meio, daqui a pouco está valendo 3. E isso sem grandes fundamentos, ou que a gente consiga entender os fundamentos. Ele não é muito utilizado para as transações. Ele não é emitido por um banco, como, por exemplo, o caso do Pound, como, por exemplo, o caso um banco central, né? Como, por exemplo, o caso no Brasil do real ou qualquer coisa do gênero. Então, ele não tem as características que se espera de um cash. E se esse animal ele não está na jaula de cash, em qual jaula a gente vai colocar esse animal? Onde a gente vai colocar ele próximo? E aí falou-se, olha, vamos ver o nosso arcabouço de normas e vamos ver, será que ele é um estoque? Será que ele é algum outro ativo financeiro? Será que ele é uma propriedade para investimento? Será que ele é um imobilizado? Será que ele é um ativo intangível? O que será que é esse animal? Qual jaula eu vou aproximá-lo? Porque
infelizmente, no processo de normatização, existindo as lacunas, você ainda precisa colocar o animal em alguma jaula, né? Engraçado isso, mas você precisa fazer isso até para conseguir reconhecer, mensurar e divulgar esse direito que a empresa tem. E aí, a decisão de agenda fala, olha, se a empresa mantém esse cryptocurrency para venda no curso ordinário das suas atividades, parece que este animal é um estoque. Por quê? Porque é o arcabouço de norma. Se você não mantém para o seu curso normal de atividades, então você tem como ativo intangível. E aí você tem a árvore de cada norma do que você deve fazer. O grande ponto é que o animal, quando você olha ele ali, você fala, putz, mas eu comprei ele para subir e descer o valor. Eu não comprei ele como se fosse um intangível. Por mais que talvez eu não queira vender no curso normal das minhas atividades, eu sou, por exemplo, a Tesla, eu faço carro, mas eu comprei cryptocurrency. Por quê? Porque eu vi uma oportunidade de valorização. Então, ela não está no meu curso ordinário de atividades. Então, ela é intangível. Será que isso atende o objetivo que eu preciso com ela? Ah, tá bom, eu posso fazer reavaliação de ativos dentro de ativo intangível. Só que aí a norma de reavaliação de ativos demanda que você tenha um mercado ativo. Será que até Bitcoin eu acho que hoje muitos entendem que sim, mas as outras 19 mil e poucas, será que elas têm um mercado ativo? Será que elas atendem a esse nível? E será que a contabilização é o que eu quero? Ou seja, às vezes você colocou o animal dentro de uma jaula que não bate com os animais que estão naquela jaula. Ah, tá bom. E aí tem aqueles que falam, então é estoque. Sendo bem sincero, na minha experiência, até hoje, a maior parte sempre cai como intangível. Raramente você consegue colocar como estoque, a não ser que é uma empresa que efetivamente compra e vende, ou seja, uma trader, né? Quase aquela empresa que faz isso no seu curso ordinário de atividades. É muito difícil você entrar dentro da norma IS2, que é a norma de estoque. Mas pode. E aí, se você é um broker trader, que é mais difícil ainda, ou seja, você precisa ter a questão do broker trader, tem um parágrafo que fala de mudança daquele determinado valor do ativo. Talvez você consiga chegar no Fair Value Less Cost of Disposal, que é basicamente o que as empresas querem fazer, que é o modelo do valor justo da IFRS 9, mas é tão difícil dentro do vamos dizer, né, dentro do arcabouço de normas que muitas empresas, na verdade, acabam caindo dentro de ativo intangível e modelo de custo para esses determinados ativos, né? Mas isso é cryptocurrency. E os outros criptoassets? Então, o que eu faço com utility token? O que eu faço com security token? O que eu faço com asset back? Então, você tem muitas questões que foram postas para o IASB e o IASB praticamente decidiu que isso não é de tal relevância para que eles façam nada no momento. Então, não existe nenhuma expectativa de um processo de normatização, de desenhar melhor o arcabouço de normas. Mas existem 1001 questões, e eu já tratei de 1001 questões na prática. Existem criptoativos que foram classificadas como caixa? Sim. Então, eu discuti no mês passado, acho que mês passado, uma cripto da Nigéria. Então, basicamente, é o governo da Nigéria que emitiu uma cripto. Então, ela atendeu aos conceitos. E até quando a gente discutiu, e essa foi uma discussão que foi a níveis bem altos dentro das firmas de auditoria, até uma coisa que foi dita ele é mais ativo, ele é mais caixa do que o próprio caixa que a gente hoje coloca. Porque o caixa equivalente de caixa de uma empresa, muitas vezes, não é tão caixa. Às vezes, até o dinheiro que eu tenho na minha carteira, ele não é tão caixa. Quando você pensa, por exemplo, um cripto emitido diretamente pelo governo. Então, ele é um nível de, a gente brinca, né? Um nível de caixa que ele é até maior. Só que, geralmente, você não tem um governo, como o governo da Nigéria fazendo. E aí que você tem motivos. Ah, por que o governo da Nigéria faz isso? Por que o governo do Brasil está discutindo em fazer isso? Aí você tem a discussão hoje, que é, pelo menos eu sei um pouco mais, mas a gente ouviu um pouco mais da questão do sistema financeiro em relação a você ter uma internacionalização das transações, você ter um maior tracking das informações que estão sendo transacionadas. Então, se você cria um modelo de cripto local, você está apartado daquele modelo internacional, então você tem menos níveis de supervisão, etc, etc, etc. Dito tudo isso, existem 1001 outras questões que ainda não foram tratadas e
muito menos eu conseguiria falar aqui com vocês de uma maneira pormenorizada, né? Acho que a gente no Brasil, aí nem sei se a gente já chegou nessas outras questões pertinentes, mas basicamente você tem questões de como reconhecer a receita, como tratar, porque se ele é um ativo intangível, ele é o que a gente chama de transação não caixa. E se ele é uma transação não caixa, existe um arcabouço de também uma lacuna dentro das normas de como você transacionar quando você não tem caixa. Trata pelo valor justo, não trata pelo valor justo, como é que você faz isso? Então é bem complexo. Impairment desses ativos é extremamente difícil em relação à unidade, etc. Se você aplica o método de avaliação, se é permitido ou não. Se você aplica o método de custo, você vai fazer o modelo de médio de custo por média, você vai fazer o modelo de médio de custo primeiro entrar, primeiro a sair. Como é que você faz? Então, é bastante difícil. E valor justo também. Se você conseguir entrar no valor justo, como é que você determina o valor justo? Porque muitas moedas, você tem uma volatilidade grande, você tem as dificuldades da determinação do mercado ativo. Para os mineradores, que basicamente são, hoje, acho que já chegamos no nível de profissionalização, que basicamente até são empresas que têm aqueles centros de mineração, que eles vão minerando o bloco para validar as transações que tem naquele bloco, e por isso eles ganham um FII. E o FII tem uma discussão de como você reconhece a receita daquele determinado FII da mineração. E para os issuers, e aí aqueles que estão emitindo, você tem uma discussão extremamente difícil que depende do tipo de ativo que você está emitindo. Eu já tive casos que, basicamente, a empresa emitiu um utility token que valia 1, depois de 3 meses, do nada, aquele utility token passou a valer 10. Aí você começa a falar, mas por que ele vale 10? Você mudou a quantidade de serviço que você vai prestar? Não. Você está prometendo algo adicional que não seja serviço? Não. Do nada está valendo 10. Aí você começa a falar, putz, mas como é que eu trato isso? Porque hoje, no arcabouço de norma de ICO, você tem uma dificuldade que é, se você está emitindo esses tokens e utility token, ele é como se fosse um programa de fidelidade, né? O reconhecimento de receita. Então, você emite pelo dinheiro que você está recebendo. Se você está recebendo um ativo que vale 10 e você emitiu por 1, você tem uma diferença tão grande aqui que você gera uma contabilidade que é praticamente ela é irreal, ela não reflete o que a empresa está fazendo na prática. Então, tem muitas discussões que a gente vem tendo na prática. Dito tudo isso, e não querendo monopolizar muito mais o tempo, acho que aqui são os principais, ou primeiros principais pontos de cripto, e aí eu fico à disposição até para falar um pouco do que a SEC vem fazendo, tentando fazer de regulação, não sei, aí esperar um pouco mais ouvir vocês. Tá, muito obrigado. Excelente essa sua apresentação inicial aqui. Eu queria colocar um ponto, estou vendo pessoas importantes aí na telinha, o professor Nelson, o professor Ari, o Rodil, com certeza estão querendo comentar também. Mas eu queria colocar um ponto que assim, é algo muito difícil de entender, mas você colocou aí, mas é o seguinte, numa das telas que você pôs, estava assim, que a criptomoeda, ela deriva de nada, né? Não tem nada por trás. Simplesmente alguém começou com essa brincadeira, outros gostaram da brincadeira. Mas deixa eu fazer uma pergunta do ponto de vista econômico, aí vocês têm muito mais condição de me esclarecer. Se ela deriva de nada, uma hora isso alguém vai virar e falar assim, não, eu não vou comprar isso mais porque isso não tem mais para onde subir. Quem é que vai ter interesse em comprar? E se ninguém tiver interesse em comprar, o preço vai começar a cair. A menos que você dê uma utilidade para isso. Então, eu vou comprar porque está sendo aceito agora no metaverso. Então, eu vou utilizar eu ainda tenho interesse em comprar. O que acaba virando quase uma moeda estrangeira, um dólar hoje que eu tenha, ou um euro, né? Por que esse mercado
continua ainda tendo compra e venda se ele decorre do nada? Ou é a expectativa de que mais países, mais empresas passarão a aceitar isso como uma moeda, e aí tudo bem. Aí, já que vai ter uma finalidade, eu compro porque eu vou usar lá, né? Você consegue falar alguma coisa? Rodei todos os outros que É, estão aqui, né? Quem se sentir à vontade, sim. por favor, né? Falem. Isso é uma angústia que eu tenho. E tem uma. E depois que a gente conversar sobre isso, eu queria colocar alguns pontos jurídicos relacionados a isso, né? Porque tem absolutamente tudo a ver a parte de regulação dessa coisa, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico. Então vamos lá. É um pouco de várias coisas o que você disse. Então, com certeza, aqui a gente está discutindo o mercado de expectativa. Existe uma questão que eu acho que é extremamente relevante, que é a ideia de investimento, store of value, ou seja, será que isso mantém valor histórico? Isso manterá valor como se fosse um ouro, como se fosse uma moeda de uma empresa? Então, aqui é muita expectativa. Existe uma expectativa do uso, ou seja, quanto mais as empresas utilizarem como meio de transação, existe uma expectativa de que você ganhe valor. E aqui eu acho que o grande ponto quando você separa, é você separar cryptocurrencies do resto. Então, se você pensa em cryptocurrencies, o valor de cryptocurrencies é porque entende-se que nós, como sociedade, estamos uma sociedade autoritária com meios financeiros que travam todas as nossas transações. Então, eu quero ter uma moeda, qualquer que ela seja, que ela não irá passar por esses meios centrais. Ou seja, é muito mais uma questão de ideologia na sua construção inicial do que chegar e falar, não, nossa, realmente isso aqui é como utilidade muito melhor do que o dólar, muito melhor do que o real. Então, aqui você tem uma questão de ideal, muitos que, pelo menos no começo, utilizavam pelo seu ideal. Dito tudo isso, o grande ponto que você tem que sempre, acho que, sopesar aqui é, hoje, acredito eu, e muito se fala que estamos ainda numa bolha de especulação. Então, você está esperando, você está expectativa, você está esperando. Tem gente que está comprando e vendendo, como eu disse, o meu pai não tem a mínima noção do que é esse troço, igual ele não tinha a mínima noção do que era opção em 2008, 2009, começou a transacionar com opção. Quando chega nesse nível de transação, é porque ele não é os 3 trilhões que fazem valor de cripto. Mas existem muitas pessoas que hoje não sabem o que é este negócio. Não sabem desse valor futuro, da ideologia, do blockchain, do porquê fazer isso, etc. Então, vários pontos que você disse, mas agora eu vou dar um pouco da minha opinião pessoal. Eu não tenho tanto problema com uma autoridade centralizadora que vai saber da minha transação. Nada eu faço que é tão complexo. Mas existem países que fazem, existem pessoas, existem submundos que fazem várias coisas que você não pode ter tracking de valores. E para esses, creio eu que também existe um valor muito grande nessas criptos. Então, quando, por exemplo, começou a discussão da guerra da Ucrânia, muitas transações de entrada e saída de dinheiro da Rússia foi através de cripto, porque ela saiu do sistema financeiro. Então, também tem isso por trás, e também tem isso de valor, tem muita coisa que não é tão fácil se colocar dentro do modelo fundamentalista que nós temos quando olhamos para aquele determinado direito. Não, mas então, exatamente sobre isso, Rudá, você terminou com um exemplo muito bom. Eu acho que você está compartilhando, podia descompartilhar, eu acho que aí a gente vê as nossas carinhas. Que é o seguinte, então imagina eu fiz uma importação da Rússia, porque agora ela não pode, então eu vou pagar em alguma criptomoeda qualquer aí. Só que o que acontece, é aí que eu começo a entrar, que eu disse, nas questões jurídicas, nas questões de regulamentação. Então eu fiz essa importação. Essa importação ainda vamos pensar no fertilizante, que é o famoso, né, dessa história. Isso é físico, ele vai chegar pelo porto e eu vou desembaraçar isso no porto. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter o registro de uma declaração de importação, eu tenho que depois liquidar essa declaração de importação. Quando eu estou liquidando isso em euro ou em
dólar, ou seja lá em que moeda, eu vou ter um contrato de câmbio que eu vou vincular esse registro no Banco Central. Quando eu faço esse pagamento por criptomoeda, a questão é, como que eu mostro para o Banco Central que isso foi feito? E aí eu preciso de uma regulação desse ponto. Né? Veja, eu não estou dizendo, é proibido, você não vai conseguir fazer nunca. Não, só precisa ter um mecanismo. O que é? Eu vou pegar o meu extrato da exchange que fez essa movimentação de criptomoeda e vou registrar no Banco Central? Será que é assim? Porque se eu não fizer esse registro, eu corro o risco de ter uma multa no Banco Central, porque eu não liquidei aquela operação. E eu não liquidei num contrato de câmbio habitual. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum, desde que eu tenha um procedimento para fazer isso. Ou vamos imaginar, a Ana Paula está bem ativa aí. Ana Paula, depois você fala com a gente. Né? Outra situação, eu faço essa emissão utilizando como valor mobiliário. Eu preciso levantar dinheiro, eu faço uma emissão, emito moedas e vão me pagar essas moedas em real, porque eu preciso de real, ou vão me pagar em dólar, porque aí eu consigo fazer essa transação do ponto de vista internacional. Surge um outro problema de regulação aqui. Eu estou contratando real, eu estou contratando esse empréstimo em real, eu estou contratando esse empréstimo em dólar, ou eu estou contratando esse empréstimo em criptomoeda. E tem uma diferença enorme, porque se eu contratar em real, o meu único custo vai ser juros. Vão ser os juros. Se eu contratar em dólar, além dos juros, eu vou ter a questão cambial, que tem uma certa volatilidade, mas que está dentro de uns certos parâmetros. Agora, se eu contratei o empréstimo em criptomoeda, eu estou sujeito a uma volatilidade enorme. E aí, como é que o meu credor vai me executar? Ele vai me executar em criptomoeda ou ele vai me executar em reais equivalentes a criptomoeda? Ou em dólares equivalente a criptomoeda? Então, vejam, e por isso que eu comecei a primeira colocação que eu falei, para ver se eu não estou viajando demais, mas o que vai dar alguma substância para a gente aceitar a valorização ou o preço dessa criptomoeda? É quanto mais pessoas aceitarem, né? Ok, então, só que para mais pessoas aceitarem, eu tenho que resolver algumas questões jurídicas antes. Então, quando se fala, por exemplo, a discussão sobre regulação, e esse é o último ponto que eu vou falar, porque eu quero voltar a palavra então para o Rudai e quero ouvir a Ana Paula também. Quando a gente fala em regulação, o primeiro ponto, que é mais ou menos conceitual, é as intermediárias, as exchange. E é mais ou menos isso que o projeto de lei no Senado fez. Ele está regulamentando quem são os agentes desse mercado. Né? Primeiro, delimitou do que ele está falando. Né? Então, como tem algo parecido com moeda, ele deixou claro, mas isso não tem a ver com moeda estrangeira. Moeda estrangeira não entra nessa regulação. Se for emissão de criptomoeda com base para ser utilizada na função de valor mobiliário, eu vou seguir a regulamentação que já tem na CVM. Então, o que sobrou nessa regulação? O que sobrou nessa regulação foi os agentes do mercado, então eles têm que ter transparência, têm que respeitar a lei LGPD, são essas coisas, e colocaram lá um incentivo fiscal para quem for minerador, né? Que eu já achei estranho, e o Rudá colocou agora, né? Cada vez mais os mineradores são empresas para isso. Então, que sentido faz eu incentivar, né? Na verdade, eu não estou incentivando o minerador, eu estou incentivando o minerador que usa uma energia renovável. Pô, eu não teria que incentivar a energia renovável para todo mundo, então? Né? Mas, enfim, não vou entrar nesse ponto. Mas começa a entrar a regulação por esse ponto. Eu tenho que dar segurança nas transações, para quê? Para que mais gente aceite, né? Ou pelo menos que eu tenha um fórum, que seja criado um fórum. Eu não sei dentro do blockchain se isso vai ser possível, não sei, é ignorância mesmo. Criar um fórum para a solução de controvérsia, porque vai aparecer controvérsias.
né? Correto. Hoje, quem resolve as controvérsias é um Estado instituído, né? Eu tenho ou Poder Judiciário ou a arbitragem que tem um respaldo legal. Então, assim, pensar a regulação é importante para dar segurança para esse mercado. Enfim, era um pouco disso que eu queria jogar em termos de direito aqui, né? Para a gente continuar a discussão. Mas então, vamos ouvir o Rudá e depois a Ana Paula. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, quando eu fecho, por exemplo, eu sei que essas empresas de fertilizante têm, talvez eu saiba a resposta da minha pergunta, mas só talvez até jocoso aqui. Quando eu pego, por exemplo, uma transação, você me mandou dinheiro, você me mandou ativos, e eu te prometo devolver em cabras, por exemplo. Ó, eu vou te entregar 10 cabras, ou 100 cabras, ou 1.000 cabras, ou madeira, qualquer coisa menos jocosa, né? Existe regulação para isso? Porque contabilmente é a mesma coisa. Quando eu falo transação não caixa, contabilmente nós estamos falando que você vai me entregar madeira e eu vou te entregar cabra. É isso que nós estamos falando. Só que essa cabra parece mais caixa e tem gente que quer comprar cabra para fazer como se fosse investimento. Mas ela é uma cabra, dentro até da contabilização, ela é como se fosse licença, né? O que é pior ainda. Mas não tem contabilidade, não tem regulação para isso, porque até para fins de derivativo, a variação deste valor deste determinado ativo, se eu te prometi te entregar uma certa quantidade daquele determinado ativo, ou direito, qualquer coisa que o seja, não tem regulação para isso? Não, excelente colocação, Rudá. Tem. Você pode fazer isso até porque você tem contrato futuro, que eu vou te entregar tantas sacas de arroz. Né? Se eu não tiver as sacas de arroz, eu vou ter que ir no mercado comprar. Mas o ponto aqui, que tem muita discussão, que é o seguinte: se eu equiparar isso a uma moeda, a menos que eu não equipare, aí vai ser efetivamente como você está dizendo. Eu prometo te dar 2.000 cabras, ou 2 toneladas de arroz, ou 2.000 bitcoins. Se a gente equiparar isso, ok, eu posso até ter uma regulação. Contabilmente é isso. Contabilmente não é moeda. Então, mas quando eu fizer um contrato de empréstimo dizendo que o valor do empréstimo é 2.000 bitcoins, eu Eu vou não tratar posso, como por exemplo, derivativo. é que você está fora do país, mas se eu fizer um contrato com o Eric, o Eric me emprestar 2 milhões de reais, eu não posso estabelecer com o Eric que são 2 milhões de dólares. No Mas posso Brasil, hoje estabelecer não que são pode. 2.000 cabras. Posso estabelecer que são 2.000 cabras. Mesma coisa. Então, nós vamos ter que trabalhar isso, boa colocação, nós vamos ter que trabalhar isso como um ativo. Porque, assim, contabilmente, cryptocurrency, sendo bem sincero com você, ela não vai ser classificada como caixa. O que está sendo hoje classificado como caixa em certas jurisdições não são essas cryptocurrencies, são as outras formas, os outros subtipos de criptoasset. Bitcoin, Ethereum, essas coisas não vão ser classificados como caixa. Ah, mas no futuro, daqui a 50 anos, todo mundo vai querer transacionar com isso, tal coisa. Talvez daqui a 50 anos. Mas hoje, assim, eu só consigo entender Bitcoin e Ethereum como cabra. Só que a diferença é que cabra tem mais valor do que, se você olha por trás, né? Do que o direito de algo dentro do bloco. Não, muito, muito boa. Só colocou, gostei. Gostei dessa questão. Eu vou até trabalhar como uma dação em pagamento ou um contrato futuro. E vou ter que pagar. Se eu não tiver, eu vou ter que ir no mercado e comprar. Estou sujeito ao preço que tiver na hora. Diga, Rodil, antes que você vá para a sua meta reunião. Não, vocês me levaram para o século III, quando os líbios cunharam a primeira moeda. Estava pensando, quando o Rodolfo falou em cabras versus madeira, estava pensando em me dar 3 tomates que te dou 2 abobrinhas. Eu acho que nós estamos num momento parecido com aquele, quando o pessoal lá cunhou a primeira moeda e tinha valor intrínseco, ou seja, priscas eras, né? Porque o momento em que se pensava que moeda tinha que ser um meio de pagamento para descomplicar as transações, mas com isso tinha que ter um valor intrínseco, aquele valia pelo metal que ele tinha. Depois evoluiu, se veio Bretton Woods e companhia, tirou-se o padrão ouro, blá, blá, blá.
E hoje, para mim, a moeda oficial é basicamente uma questão de confiança. De fato, são valores não intrínsecos. E eu tenho uma visão que eu não sei se os economistas vão jogar tomate em mim, aí joga abobrinha, né? Que é o seguinte, basicamente, além da confiabilidade dos governos que estão por trás daquele Banco Central, qualquer instituição, é o produto desse país que tem que ter alguma equivalência em moeda, e isso determina um pouco o valor. Aí entram complicômetros como as transações internacionais, mas hoje nós estamos sendo muito pioneiros tratando esse assunto, porque eu acho que nós estamos ainda na época da confusão. Eu estou disposto a comprar Bitcoin desde que eu possa pagar com o MetaPix, sabe? Então, o problema realmente é chegar nesse ponto de confiança. Eu entendo a sua preocupação, advogado Edson, no sentido de uma regulamentação, mas, na verdade, o que eu entendo dos criptoativos em geral, e especificamente da criptomoeda, é realmente sair da regulamentação. Então, logicamente, isso vai nos trazer os problemas contábeis? Vai. Mas eu acho que aí nós vamos ter, achei muito coerente a postura dele, e possivelmente isso vai ter que evoluir junto. Em princípio, como o Rudá, inclusive, colocou, os traders são minoria. Então, aquilo de estoque, sei lá quantos que vai ter aí no mundo. Não, Rudá? Eu acho que não vai ter grande coisa. A questão é o resto dos mortais, certo? E aí eu tenho dúvidas se é realmente intangível. A gente tem que ir muito mais naquele princípio geral de analisar a equação do negócio para saber o que é. Ou seja, eu recebi como pagamento e eu vou fazer o que com isso? Certo? Ou é caixa, certo? Se eu recebi como pagamento, é caixa e vou pagar alguma outra coisa, ou eu vou decidir investir como eu poderia pegar o caixa e investir em ações. E aí entra um pouco a intenção e o modelo de negócio. Essa é a exposição do meu atual analfabetismo no assunto. Então, Rodil, essa questão de confiança, né, e aí tem esse lado que o Rudá falou, esse lado meio anárquico de Bitcoin, do blockchain de uma maneira geral, o que é muito interessante. Eu, pelo menos, acho, assim, sou seduzido por essa ideia. A questão é assim, o blockchain hoje, ele resolve a questão do registro. Então, você tem confiança, porque praticamente todo mundo está dizendo, ou uma grande comunidade está dizendo que aquilo que você está fazendo é verdadeiro. A questão é quando começar a dar problema. Quem que vai arbitrar? Qual vai ser o árbitro, né, nesse sentido, para resolver eventuais questões ali? Que vão surgir, óbvio que vão surgir, né? Então, esse é o ponto. Ou a gente vai dizer, não tem regulação, se a tecnologia blockchain resolver essas questões, né, tiver algum mecanismo de solução de conflitos, o Estado nem precisa dele. Né? Depois a gente vai até entrar na parte de tributação, mas por enquanto a gente tem que entender o que é esse bicho aí. Né? Em que jaula que ele está, né, Rudá? Fala, Eric. Eu tô esperando aqui a Ana Paula se dispor a levantar a mãozinha para a gente passar a palavra para ela. Eu acho que, eu não sei, eu queria voltar um pouco na questão mais contábil. Me parece muito esquisito um negócio que é usado como moeda, que chama moeda, que é utilizado para troca de valor entre as partes, ser tratado como estoque, ou ser tratado como intangível. Me parece que esse medo da volatilidade é uma coisa. Uai, se você tem um negócio que você troca por moeda, que você trata como moeda, e é volátil,
Registra, uai. Por que pode registrar ação que é volátil? Olha só a bolsa estava... não é tão volátil quanto a bolsa. Mas não deixa de ser volátil e assim, quer matar o mensageiro? Quer dizer, então vamos registrar como estoque um negócio que é tratado como moeda só para a gente não registrar volatilidade? Me parece um pouco de bobagem isso aí, me parece um pouco de medo de evidenciar ganhos absurdos ou perdas absurdas. O cara vai lá, compra uma Bitcoin por sei lá quantos $1.000, ela cai pela metade e o cara não vai mais conseguir transformar aquele ativo que ele tem naquela moeda hoje. Amanhã ele vai conseguir transformar em 75? Vai. Se é para especulação, qual que é o problema? De você mostrar, de fato, o quanto o cara está exposto a ganho ou a perda. Assim, me parece que essa jaula que estão colocando esse negócio, equiparar com estoque é muito estranho, equiparar com intangível é muito estranho. Talvez seja o caso de vamos criar uma coisa sobre criptomoedas. E aí eu acho que a gente vai de novo naquela questão. O quão relevante é hoje para as empresas que não estão querendo fugir da regulamentação, que de fato isso seja discutido pelo IASB. Quantas empresas têm bilhões e bilhões e bilhões de dólares investido nisso daí? Então, realmente, eu acho que é uma coisa que talvez a questão de fugir da regulamentação seja uma coisa mais relevante para o mercado de criptomoeda hoje do que... E aí, fugindo da regulamentação, vamos fazer uma norma para quem quer fugir da regulamentação. Então, me parece um pouco estranha essa posição do IASB, esse tratamento. Me parece com um certo medo de apresentar volatilidades em uma situação em que o negócio é altamente volátil. E quem está num negócio altamente volátil, por que não dar informação sobre algo altamente volátil? Né? Se esse negócio está sendo usado como moeda, por que não tratar como moeda? Por que não tratar pelo valor justo? Então, me parece meio estranha isso daí. Só queria colocar essa minha percepção de que, assim, sei lá, ar-condicionado para vender é um pouco diferente de Bitcoin. Acho um pouco Não, esquisito. é interessante também, Eric. Assim, as coisas, pelo menos na minha cabeça, estão se encaixando, né, com essa discussão. Porque é o seguinte, se a gente olhar, qual é uma discussão que se tem na época, na área de regulação, vamos dizer assim, né? O que os estudiosos têm escrito e têm falado a respeito? Que não dá para a gente ter uma regulação efetiva porque a gente nem sabe o que é ainda. Então, alguns propõem que a regulação seja feita pela função. Então, qual é a função? Né? Que é mais ou menos o que Que é o que o Rodil falou, foi feito. qual que é o modelo de negócio, né? Qual que é É, qual que é, mas é mais ou menos o que foi feito na contabilidade. Qual é a função? Você comprou para vender? É estoque. Você não comprou, você comprou para usar como meio de pagamento? É uma cabra? Então é um ativo e é um ativo intangível. Agora, se a gente pensar a função hoje tem várias assim espécies, mas atrás disso o que me parece é que pelo menos na questão de criptomoedas, né, de moedas digitais, moedas virtuais, é de moeda mesmo, né? Então você tem meio de pagamento, você usa isso como meio de pagamento, você pode captar dinheiro, ou seja, usar como valor mobiliário, né? Por que não, então, tratar dessa forma? Né? Por causa da volatilidade? É o que o Eric falou, ok, se você emitir uma debenture em dólar, pode ser também que você tenha. Se você, por acaso, no começo do ano, emitiu uma debenture em rublo para pegar o mercado russo, você também teve um grande problema, né? Então, as coisas começam a ficar mais claras mesmo, inclusive para a regulamentação, né? Só que aí, nesse caso, Eric, a gente teria que pensar em alguma coisa, porque, como eu falei, hoje contrato no Brasil ou se você quiser usar uma moeda, tem que ser a moeda de curso forçado. Ou você vai dizer que eu posso pagar com ativos, o que pode acontecer, não tem problema nenhum.
Mas aí já não tem um pouco a função de moeda, né? Mas que no Então- final das contas dá na mesma, né? É, Você chamar você chamar de moeda, ou chamar de pagamento em ativo, no fundo dá na mesma. Isso se os dois concordarem, o devedor concordar em pagar naquilo e o credor concordar em receber naquilo. Que Porque se diferença houver faz? uma discordância, mas se houver uma discordância, a diferença é a volatilidade. O devedor pode falar: não, eu contratei reais equivalentes em Bitcoin ou outra moeda qualquer, né? Por quê? Porque no Brasil eu não posso contratar um empréstimo, porque o empréstimo é a entrega de moeda. Eu não posso contratar que não seja o real. E aí o credor vai dizer: não, mas você não vai me pagar em moeda, você vai me pagar em bem. E aí isso vai chegar no judiciário, né? Então, enquanto estiver tudo bem, não tem problema. Quando começar alguém discordar porque ficou ruim, né? E pode acontecer o contrário também. Se a moeda digital cair muito o valor, o credor pode falar: não, na verdade a gente contratou reais equivalentes na época. E aí já viu, né? Então, desculpem um pouco insistir nisso, mas é advogado. Advogado vê mais risco do que contador, né? Visão do advogado, onde estão os problemas. Uma pausa jocosa. Já pensou uma empresa denominada como moeda funcional Bitcoin? O Ethereum? Então, aí teria que ser moeda primeiro, não? Mas vamos lá, Ana Paula, foi tão citada aqui e levantou a mão. Vamos lá. Olá, obrigada aí por esse espaço e por essas informações serem úteis para vocês. Não era objetivo aqui falar, mas é um assunto que eu gosto muito de tratar. Eu ministro, inclusive, cursos sobre esse assunto, né? E a grande pegada aqui é isso que vocês estão discutindo, né? A relação de como reconhecer esse processo, né? Então, assim, do que eu já estudei, do que eu já fui atrás, até inclusive passei para vocês aí todas as normativas, né? Uma lei lá de 64 fala que moeda é só o que está disponibilizado lá pelo Banco Central, na verdade, né? E a gente tem aí essa orientação. E o próprio Banco Central, ele diz, olha, quem entrar nessa brincadeira, a gente não vai assegurar. Ou seja, ele deu aí o passo atrás, está ali o comunicado desde 2017, para todas as pessoas que queiram aí se envolver em relação a isso. Quando eu falo sobre esse assunto, é bem interessante, porque eu não sei se vocês já observaram, para a pessoa física, a movimentação na pessoa física, é claro, já está disponível como isso deve ser utilizado. Ele fala que é ganho de capital. Está lá nas orientações da pessoa jurídica, da Receita Federal do Brasil, né? E a grande pegada também aqui é quando a gente leva isso para a pessoa jurídica, na verdade, né? Inclusive, aqui quando o Eric falou, era a minha fala, né? Porque, assim, minha fala, desculpa, né, Eric, mas é no sentido assim, poxa, qual é o objetivo da empresa que ela tem a adquirir aquele bem? Esse é o detalhe, né? Porque quando eu adquiro algo, né, qual é o meu objetivo em relação a isso? E aí eu vejo 3 possibilidades, né? A questão da disponibilidade, porque eu posso simplesmente pegar aquele dinheiro para fins de liquidação de alguma coisa. Pode ser esse objetivo, pode ser para aumento daquele ativo, né? Um investimento, por exemplo, daí inclusive até nos meus cursos eu falo sobre a questão em relação ao reconhecimento a valor justo. Mas sabe assim, enfim, vocês foram exemplares e sim trouxeram todas as minhas ideias. Eu até tenho um material sobre isso, mas o que me deixa mais apreensiva em relação a esse assunto apesar de não existir regulamentação no nosso país, né, no Brasil, apesar de existir uma orientação na pessoa física, existe uma obrigatoriedade instituída pela Receita Federal do Brasil por essas movimentações. Então, mesmo que não haja uma regulamentação, o Brasil já impôs uma obrigatoriedade de informação. Então, as pessoas físicas e jurídicas que movimentam esses valores, elas são obrigadas de forma mensal a enviarem essas movimentações à Receita Federal do Brasil, né? A instituída por uma das obrigatoriedades. Então, o que eu vejo, né, em relação a esse processo, depois eu até posso disponibilizar o meu material, se vocês tiverem interesse, o que eu vejo em relação a isso, em relação ao reconhecimento,
ele é o quê? Ele é eu trato, né? Lógico que eu sempre falo sobre essa questão de não ter aí a regulamentação, mas qual é o objetivo da empresa em relação a isso? O que ela quer fazer com isso, né? E aí é um outro problema também que é a questão tributária, até vocês comentaram que vão citar, né? Porque quando a gente entra na questão tributária, e essa empresa que está adquirindo isso, como que ela vai tributar? Né? E aí entra na questão de qual é o regime tributário. E no Simples Nacional, por exemplo, uma empresa do Simples, ela pode minerar, né? Considerando aí as suas obrigatoriedades, ela pode movimentar isso, né? Inclusive aí entrando para o lucro real e para o lucro presumido, né? Porque tem várias perguntas em relação a isso. Então, eu pessoalmente tenho algumas ideias do que se trata isso, né? Mas vai na linha aí em relação ao que vocês também trouxeram, né, já, em relação a isso, né? Então, eu entendo que isso sim poderia ser reconhecido como um valor justo, né? Como um instrumento financeiro a valor justo. Mas considerando, inclusive, qual é o objetivo da empresa com aquele dinheiro, com aquela movimentação, sendo ela, inclusive, a mineradora, sendo ela, inclusive, a investidora, sendo ela, inclusive, que usa aquele valor para fins de uma liquidação de alguma coisa, né? Nesse sentido. Depois, se vocês quiserem o material também, com certeza, seria muita honra disponibilizar ele para vocês também. Ana Paula, a gente tem uma regra aqui que, assim, se qualquer coisa que seja citado, quem citou tem que disponibilizar. Então, se citou um livro, tem que dar a bibliografia, se citou o artigo, tem que disponibilizar. Então, nem precisa perguntar, pode disponibilizar para a gente. Sim. Professor Posso colocar Ari, aqui no nosso bate-papo? pode pôr. Eu queria fazer algumas observações e eu estou tendo uma ideia que eu acho que é inédita e eu queria colocar para vocês. Bom, primeiro, quero dar os parabéns para o Rudá pela brilhantíssima apresentação que ele fez. Ele realmente tem estudado isso, cai de cabeça nesses assuntos que são confiados a ele. O Rudá realmente é um cara exemplar. Eu quero dizer que eu concordo com as colocações que o Eric falou em relação a você reconhecer na contabilidade aquilo que acontece. Se você está fazendo investimento, você tem que refletir isso na contabilidade, se é volátil ou não é volátil. Até porque uma das coisas que a gente sabe que acontece e não reconhece na contabilidade é a inflação. E a gente sabe qual é o prejuízo que isso dá. Mas a minha ideia inédita, eu vou pedir uma comparação da minha ideia com aquilo que o Rudá apresentou. Queria saber a opinião do Rudá. Eu estou vendo aqui, nós temos mais ou menos umas 50 pessoas nessa lista aqui. Meu nome é Ariovaldo, então eu me permito colocar na primeira linha dessa lista de 50 pessoas. E eu tive a seguinte ideia que eu acho que é inédita. Cada um de vocês vai depositar R$10 na minha conta bancária. E cada um de vocês vai mandar para outras 50 pessoas essa mesma lista e cada um depositando sempre R$10 naquela lista que está no nome que está em primeiro lugar, tá certo? Depois que cada um de vocês fizer isso, quem está em segundo lugar passa para primeiro e, obviamente, o meu nome de primeiro vai passar para o final, tá? Então, eu queria saber se vocês já viram isso, porque eu estou achando que a ideia é inédita, e se ela tem algum tipo de comparação que pode ser feita com a tal da criptomoeda. Quer dizer, no começo eu tenho certeza que a gente vai encontrar os 50 caras que vão me pagar os R$10, né? Até porque vocês são todos meus amigos, então eu estou confiando nisso. E sabem das minhas necessidades financeiras. Mas eu quero saber como é que continua isso e quando é que se isso acaba e se pode ser comparável a esse mercado de criptomoeda. Quer dizer, é um mercado de confiança e eu quero saber se ele pode, em algum momento, ter algum fim, né? Já que pode ser que nem as 6 ou 7 bilhões de pessoas do mundo podem não realmente acreditar. E se todos esses 7 bilhões acreditarem, um dia acaba também, né? E é isso, desculpe aí, Ana. Professor,
Tem alguns pontos muito interessantes o que você disse quanto à confiança. Primeiro, é um bloco finito, não é um bloco infinito de transações. Então, bom, todos nós sabemos o quanto existe de potencial e isso é tratado dentro do processo de mineração e quanto mais passa pelo tempo, menos você recebe pela mineração. A primeira coisa, e por isso que fica mais caro. E eu penso que existe um problema clássico no Bitcoin, que é o Bitcoin ele é limitado. Vai chegar um momento que as pessoas não vão mais minerar, porque é extremamente caro. Então, empresas brasileiras que vão querer fazer o processo de mineração, se elas pagarem a conta de luz que está no Brasil, elas não vão minerar, porque é muito custoso. Não dá para minerar com o valor de conta do Brasil, a não ser que ele pague propina, faça alguma coisa do gênero. Segunda coisa, ninguém sabe o primeiro da lista, ninguém sabe quem é, se não me engano, o Sakamoto, não lembro o nome. A primeira pessoa, quem criou na minha ideia, eu sou o primeiro da lista, não vem aqui ele tirar meu nome da lista, não. Exato, então. para o Bitcoin ninguém sabe quem é o primeiro da lista, ninguém sabe quem é o cara que colocou lá o algoritmo inicial. Então, assim, foi criado, tá aí, o bicho tá aí, ninguém sabe quem. Darwin foi e olhou, mas o animal já estava aí, estava andando, foi criado, começaram a transacionar. Tá aí, entendeu? Sendo bem sincero, assim, tá aí. Daqui a 30 anos vai estar aí? Bitcoin, eu creio que não. Sendo bem sincero, porque ele é limitado. Vai chegar um momento que a mineração não dá. E hoje você vai, olha a parte mais próxima, vamos chamar assim, né, das transações. Bitcoin tem uma limitação em relação à transação. Se todos nós começássemos a usar Bitcoin, não dá, demora muito tempo para validar a transação. Não é igual a rede, por exemplo, no Brasil, que consegue validar, sei lá, quantas transações por segundo. Os mineradores não conseguem validar essa transação. Vai chegar um momento, vai demorar 3, 5, 10, sei lá quantos dias para validar uma transação, e dentro da escala de transação não tem como. Então, por isso que surgiu o Ethereum, por isso que começa a surgir outras coisas. Então, até quando você olha, e é por isso que muitas pessoas que falam que isso não é dinheiro, isso não é caixa, isso é especulação, isso é uma ideia ótima, que no futuro pode funcionar, mas o que temos hoje são animais que são fadados com tempo de vida útil definida, é porque eles falam, isso não tem como, na prática, ser utilizado como medium of exchange igual hoje a gente usa qualquer uma das nossas moedas. Não tem como você fazer tudo que a gente consegue fazer com dinheiro. E aí, outra grande ideia é o processo de anarquia, né? Então, olha, que ótimo, não tem uma trusted central entity, eu não estou fazendo transação pelo Banco Central, ótimo. Só que qual é o grande ponto em relação a isso? Você tem um limite, né? Você tem um limite de quantas transações você consegue fazer dentro de um segundo. Hoje, no mercado bancário, você consegue transacionar de maneira... Eu faço hoje um Pix daqui, talvez chegue em questão de minutos aí para você, mesmo em outro país. Bitcoin, não tem como. Não tem limitação. Deixa eu fazer uma mas, outra desculpa, pergunta. Não sei se era exatamente esse o ponto, mas só para dizer que é o Nakamoto, é Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe. Então, assim, tem gente que fala que é o Nick Szabo, tem gente que fala que é várias pessoas, mas, assim, o cara que teve a primeira quantidade de token, ninguém sabe quem é essa pessoa. Tá. Tem gente que fala que sabe. Talvez o CS... Tem gente eu não sei. Deixa eu te falar, fazer uma pergunta, independente da classificação de ativo ou não sei se é circulante, não circulante, se é estoque, se é intangível, imobilizado. Eu acho até que poderia ser diferido, o Eliseu vai gostar se for diferido. Então é o seguinte... Resultados de exercícios futuros. Tem que estar registrado no ativo isso com a volatilidade ou não? O que você acha disso? Você independentemente de onde? Você registraria isso e reconheceria essa volatilidade a cada mudança que tem, a cada mês? No final do ano, essa volatilidade, você consideraria o valor disso à meia-noite ou ao meio-dia? Porque pode dar uma variação desgraçada nesse período de 12 horas. Né? Como é que você faria isso? A minha queria saber a sua opinião. Ótimo. Aí, a sua pergunta ela toca num outro ponto, que é teve todo o processo para você ter uma mudança da normatização em relação à cripto, porque hoje ela não é instrumento financeiro. A gente pode achar que é, mas não é. Não cabe dentro do IFRS 9. Ponto. Não cabe. Tem decisão de agenda, etc, etc, etc.
Mas poderíamos criar um scope dentro de IFRS 9 e caber? Poderíamos criar um scope dentro da IS40 e caber? Poderíamos fazer 1001 coisas, ou seja, hoje ela não é, mas poderíamos fazer. O IASB decidiu, segunda-feira, essa segunda, não fazer nada. Ponto. Não vai fazer absolutamente nada. Isso quer dizer que nós fadaremos para sempre ter o modelo atual? Não necessariamente. Então, o IASB também decidiu segunda-feira por fazer um projeto de intangível. Então, teremos o projeto Research Pipeline de intangível. Quando ele discutir intangível, ele vai ter que discutir cripto. E não é só essa cripto que a gente está discutindo. A gente aqui está falando de criptoativo, mas em outros mercados, como aqui, por exemplo, algo que gera tanta discussão quanto cripto, que é certificados, esses certificados de energia, que eles estão sendo tradeados, tem tudo que a gente está discutindo de cripto, e esses certificados têm o mesmo nível de discussão. Será que eu deveria marcar mercado? Será que eu deveria fazer X, Y, Z? Então, primeiro ponto, né, dizendo que isso é o que temos no arcabouço de normas. Quanto ao ativo, hoje o ativo está posto dentro daquele determinada cerca. Concordo com a cerca, não concordo com a cerca, está ali. Isso quer dizer que uma empresa que tem aquele ativo com intenções, finalidades diferentes, não poderia fazer algo diferente? Gente, qualquer empresa hoje consegue colocar numa nota explicativa o que quiser sobre valor de mercado do seu ativo, se entender que é informação relevante. Consegue. A norma não te limita. Na verdade, a norma te fala que se você tem algo que mostra que o seu balanço patrimonial não representa fidedignamente, inclusive você deveria dar um true fair override. Se você não fizer, você deveria colocar em nota explicativa. Então, assim, a informação, ela poderia, sim, estar sendo prestada para qualquer uma dessas partes. Todos os problemas que a gente está citando aqui, eles seriam facilmente lidados dentro do processo normativo. Então, pensando em tudo que eu falei, primeiro, não é instrumento financeiro, não vai mudar, mas terá uma norma de mudança de S38 que, creio eu, terá algum caminho para algo mais próximo de modelo de reavaliação, porque o problema não é só cripto, existem problemas em vários outros intangíveis que têm discussão de valor justo. E terceiro, se hoje você tem isso e você entende que o seu modelo de negócio é melhor representado aí, você tem dois caminhos que você deveria estar fazendo. Ou True and Fair Override, não faça, por favor, mas você deveria, não faça, coloque nota explicativa. Mas, Rudá, eu quero voltar na primeira coisa que você falou, que é que vai acabar. Não foi isso que você disse, mas ok, não vou pôr palavras na sua boca, mas só que é o que eu estava colocando. Se você se você tem valor e tem interesse, porque alguém aceita e é finito, vai chegar uma hora que não vai valer a pena, porque vai ficar tão caro que não vai valer a pena. Vai ficar cara a mineração, não é caro o ativo, a mineração não vale mais a pena. Assim, sim, se eu o estou concordando com ativo você. também se vai ter... Aí eu falo, não, em vez de pagar em dólar, eu quero pagar em Bitcoin. Só que Bitcoin está limitado. Se está limitado, o preço vai lá para cima. Quem tiver interesse vai ter que pagar por isso. E aí eu não vou. Então eu não vou fazer transações com isso. Se eu não vou fazer transações com isso, vai cair o valor. Então, eu estou achando que essa ideia original do professor Ari, eu só faria uma ressalva, né? Que se a gente olhar, pelo menos para mim aqui, o primeiro nome da lista é o meu, porque eu sou o organizador. Então eu faria isso comigo no começo, como primeiro nome. A gente pode até pôr o Ari em segundo. Mas é quase isso mesmo, né? É quase isso. Professor Eliseu. Antes de passar a palavra para o professor Eliseu, por favor, coloquem os Pix de vocês lá para a gente já ir fazendo os depósitos, tá? 029-366-90820. Sendo que o Eliseu, para mim, é o primeiro da lista aqui, porque ele que foi o primeiro a levantar a mão. Bom, voltando à discussão contábil, eu não sei quanto de energia, às vezes, a gente perde por causa de certas obsessões que a gente acaba tendo em todas as áreas do conhecimento. A gente transforma as definições, cria as definições, depois transforma as definições em deuses. E elas começam a nos atrapalhar, mas nós continuamos brigando, achando que elas têm que ser mantidas.
Ora, definição, classificação, taxonomia só pode ser entendido como algo para nos ajudar, tá certo? Começou a atrapalhar, temos que mudar. Isso começou faz um pouquinho de tempo, né? Começa o seguinte, por exemplo, eu recebi um honorário de alguém, recebi em dinheiro vivo. Muito bem. Fui lá, vivo, legal, tal, contabilizei. Então, eu tenho um caixa, eu tenho moeda. Eu tenho um ativo financeiro? Se for naquela definição de que o ativo financeiro exige uma contrapartida, quem que é a contrapartida que eu tenho? Essa é a minha moeda, eu sou um lado. Quem que é o lado de lá? Eu tenho esta moeda contra quem? Essa moeda, quando foi emitida, apareceu no passivo de alguém, sim. O Banco Central fez o quê? Debitou caixa e creditou uma conta chamada meio circulante, que é uma conta que até hoje ninguém sabe se é passivo, se é patrimônio líquido, então deixa entre os dois. O mundo inteiro faz assim, os bancos centrais. Olha lá, está lá, meio circulante. Então, botou dinheiro aqui, depois rodou o dinheiro, etc. Então, eu tenho um ativo e quem tem o passivo é o Banco Central. Que passivo que ele tem? Se eu chegar lá com uma nota de R$200 e falo, ele diz o quê? Você quer o quê? Bom, primeiro, você não vem aqui, vai lá no outro banco. Não, eu quero aqui, lá em Banco Central. Tá bom, então eu te dou 2 notas de 100, você quer? Quer 4 notas? Porque eu não tenho direito a receber do Banco Central absolutamente nada, nada, nada de fato. Não adianta eu falar que eu tenho um direito, que ele tem um passivo. Não existe isso na realidade. Então, é gozado. O caixa em si, dessa definição estrita, não é um ativo financeiro. O que é criptomoeda? Eu tenho direito contra quem? Repare, absolutamente, no fundo, na essência, são a mesma coisa. Como o Rodil colocou lá desde o início. Só tem algo por trás disso. Confiança. Aqui na região que eu vivo, lá, mais de um século atrás, moedas várias. Cada fazendeiro emitia o seu vale para pagar o seu pessoal. Ele ia na venda, ele pagava dentista, ele pagava não sei o quê. Aí o cara que comprou usava aquilo para pagar o fornecedor, voltava, rodava. Era uma moeda. Onde que estava centrada a figura do ativo para quem tinha? Era a confiança no emissor do vale, que era o fazendeiro. Aí a crise de 29 estourou o mundo, estourou o café brasileiro, que a região é de café, foi tudo para o beleléu, desapareceu a moeda chamada vale do fazendeiro de café. Acabou a confiança, morreu. Então, essa história não é porque a definição do que não pode ser chamado de ativo financeiro, porque não tem. É porque alguém foi lá e definiu que o ativo financeiro exige isso, mas tem que se botar. Mas não, ativo financeiro é caixa mais o que os outros. É só ir lá e dizer: ativo financeiro é tudo aquilo que eu tenho contra alguém, mais o dinheiro vivo, porque eu não tenho nada contra ninguém, mais a criptomoeda, acabou, morreu, se a gente quiser. E, aliás, se é o banco central que emite na Nigéria, é caixa, é moeda. Se não é, não. Repare o seguinte, quer dizer, caixa é uma ficção que a gente está ficando. Bom, eu tenho lá o caixa. Na contabilidade eu coloco o caixa. Aí eu pego esse caixa e coloco o depósito no banco. Aí ele vira realmente ativo financeiro. Por quê? Porque agora eu tenho um crédito contra o banco. Vocês estão percebendo que maluquice que nós vamos criando quando nós vamos criando as definições, as taxonomias e nos apegamos a elas? Elas são para nos ajudar, mas daqui a pouco nós nos transformamos em... elas são atazanadoras da vida da gente. Mas soluções muito boas têm sido utilizadas. Por exemplo, ninguém sabia o que fazer com aqueles tipos de imóveis que não eram destinados ao uso, mas destinados ao aluguel. Alguém foi lá, brilhante ideia, tira do imobilizado e chama de propriedade para investimento. Criou uma figura nova no balanço. Propriedade para investimento. Todo mundo olha lá, sabe do que se trata. Então, é um imóvel? Mas é um imóvel diferente, está lá. Ativo biológico. É estoque, é imobilizado, bota lá, ativo biológico. Essa classificação basta ter um ativo simplesmente criptomoeda. Vamos simplificar aqui as diversas opções. A criptomoeda. Tá certo? Se ela é uma criptomoeda destinada a isso, aquilo, etc., vamos botar lá. Você pode ter criptomoeda
como dentro do estoque, em alguns casos raros, aí tudo bem, tá? É uma subconta lá do estoque morrendo. Eu posso ter a criptomoeda simplesmente como um instrumento, aspas, financeiro, vai esperar. Eu boto lá no meu ativo circulante criptomoeda. Não preciso dizer se é estoque. Chamar isso aí de intangível é a coisa mais esquisita que eu já vi na vida do ponto de vista de lógica. Tenho vontade, de vez em quando, de cortar um pedaço do meu diploma quando eu vejo certas coisas, tá certo? Quer dizer, não, porque é intangível. Toda classificação tem que ser em função de natureza econômica, natureza jurídica e destinação, e objetivo, ou finalidade. Então, esta falta da lógica é que está nos levando a criar essas maluquices. Eu acho. Tá certo? Você colocar realmente cripto no intangível é uma força. Sabe daquela? Dadas as definições, eu não achei onde colocar, eu vou jogar no lixo. E o lixo meu é o antigo diferido, o intangível hoje tem uma característica do querido ativo diferido do professor Ari. Tá certo? Ele falou que era meu, não é ele que é o que gosta do ativo diferido. Então, acho que nós estamos perdendo tempo numa discussão e usando de critérios que não são os critérios que devem nortear a contabilidade, que é a de transparência, de visualização, tá certo? E não de ficar seguindo regrinhas. Criamos as regras, seguimos as regras enquanto elas nos auxiliam. Fora disso, mudamos as regras. É um certo desabafo meu aqui, tá certo? Acho que não faz o mínimo sentido a criptomoeda. Estoque para certas circunstâncias muito especiais? Pode ser, realmente, não tem dúvida. O resto, no fundo, ela é um tipo de ativo financeiro utilizado para transações ou para especulação. Eu tenho certificados de carbono, certificados disso, etc. Também são outros tipos de instrumentos. Pode não ser instrumento financeiro do jeito que está lá hoje, sim, pode dar classificação, mas são tradables, são instrumentos que estão lá para produzir benefícios. Então, coloca pela sua natureza. Então, é uma discussão sem fim. Me desculpe, mas realmente, acho que a gente tem coisa mais importante para fazer na vida do que ficar querendo inventar estas coisas, né? E esta invenção última aí foi sensacional, no meu sentido. Desculpe o desabafo, gente. Muito obrigado. Não, professor Eliseu, é muito bom, porque, como eu falei, na discussão de regulação, se a gente olhar pela natureza, tem toda a discussão qual é a natureza disso, né? Porque não é exatamente uma moeda, porque não é de um Estado, Então vamos pela função. Pouco importa o que é. É um ativo novo, ponto final, bota lá. Então, pois é. Ana Paula. Que bom ouvir o professor Eliseu. Olha só sendo advogada um pouco do diabo na fala, inclusive Lucas, né? Só para botar mais lenha aí nessa fogueira, nesse sentido de observar essas transações em relação às movimentações, né? Então, por exemplo, hoje você mora em Londres, né? Isso. Então, possivelmente você acompanha esse processo. Então, por exemplo, quando a gente fala de disponibilidade em relação às transações, por exemplo, até o dos PIX, né? A questão de, por exemplo, de você movimentar dinheiro do Brasil para outro país, né? Há pouquíssimo tempo, um mês atrás, essas transações elas demoravam algumas horas, às vezes alguns dias. Ontem, inclusive, eu fiz uma transação, até como exemplo, que isso me surpreendeu, foi 15 minutos. Hoje eu sou de Santa Catarina, mas eu moro hoje na Noruega, né? Então, nessa transferência, até para que a gente entenda o que está acontecendo com o sistema financeiro também. Alguns meses atrás, a gente demorava horas para transferir esse dinheiro. E hoje, isso é minutos que acontece a transferência. E quando a gente pega, por exemplo, e observar, assim, só voltando aí essa fala, até que ponto que o criptoativo, ele também não tem essa mesma movimentação, porque eu consigo, da minha conta de cripto, fazer essa transferência para outra conta de outra pessoa que tem o cripto. Então, até que ponto que isso também não tem essa equivalência, assim como o professor Eliseu comentou brilhantemente, né? Então, eu vejo que é algo de uma discussão
de uma circunstância da disponibilidade daquele recurso, no sentido de onde você quiser usar no mundo inteiro, desde que aceite, né? Desde que aceite. Então, só uma colocação aí que me fez lembrar da situação, né? Confiança aí de novo. Tiago. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, queria me apresentar, sou o Tiago Pedrosa, aqui da Petrobras, estou participando a convite do Alessandro, que trabalha comigo. O Alessandro já está com vocês aí em algumas reuniões, tá? Eu queria aproveitar até a palavra, né, da colega Ana Paula, que é o ponto que eu queria trazer para o Rudá também, fazer um contraponto, quando a gente está olhando, né, pela questão da velocidade da rede, e de fato hoje a rede ela não é tão rápida quanto o Pix, né, por questões das validações, e aí tem soluções tecnológicas sendo pensadas para isso, na Light Network, segunda camada, e vai, mas para transações internacionais ela é substancialmente mais rápida, né? Então você faz um câmbio com qualquer lugar do mundo, peer-to-peer, em minutos. Aí acho que a Ana Paula já trouxe esse ponto. E a mineração, hoje ela é muito cara, muito custosa, porque a rede se autorregula, né? Então, à medida em que você tem muitos players, muitos mineradores fazendo, ele torna mais dificuldade, cria mais dificuldade para a rede. Mas eu acredito que se isso não for atrativo financeiramente, né, para esses mineradores, a dificuldade cai. Né? A rede, já foi isso, né? Já aconteceu isso no passado, então a cada farm da rede isso vai acontecendo. Então eu acredito muito que no futuro a gente vai ter uma emissão finita, né? 21 milhões de bitcoins, que essa emissão é finita, mas a transação ela é infinita, ela vai ser ilimitada e o custo disso, né? Ela vai ser mais caro, mais barato conforme a quantidade de agentes na rede, e a rede vai se autorregulando. Só fazer esse contraponto, dá para você também, né, comentar. E aí o último ponto que eu queria trazer, eu vejo muita similaridade no Bitcoin hoje, traçando só Bitcoin, né? Porque outras criptos, Ethereum e tudo mais, a gente está falando de smart contracts, de outras finalidades, mas o Bitcoin especificamente, eu vejo muita similaridade com o ouro, né? Tratado por muitas empresas como um ativo deflacionário, ele tem emissão finita, ele ganha valor frente ao dólar, frente ao euro, ele não sofre, como, por exemplo, o dólar sofreu com a emissão de moedas pelo Fed. Então, nesses últimos anos aí de inflação, com muita emissão do Fed, o Bitcoin não sofre dessa forma. Então, o fato dele ser finito, com 21 milhões de unidades, e eu vejo muito mais comparação dele com um ativo de reserva como ouro do que uma moeda de transação. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, desse papel deflacionário dele e como reserva de valor. Obrigado. Sim. Tem 2 pontos que eu acho que são importantes. Primeiro ponto em relação ao uso de moeda de transação, né, e facilidade. Eu concordo, mas eu sou uma pessoa extremamente cética, e isso é algo ruim, talvez. O meu ceticismo profissional como auditor me traz isso. Então, assim, dado o uso dessa moeda e uso que é, claro, em notícias, para atividades ilícitas, eu me sinto extremamente desconfortável. E aqui eu já estou totalmente fora do lado que a gente começou a discutir, né? Acho que existem mundos hoje que não é só uma transação econômica entre eu e o Edson, que a gente sabe que nós somos pessoas boas e transparentes. E hoje o mundo está indo para um caminho de não mais globalização, que eu tenho extremo receio em relação ao uso dessa moeda para essas atividades ilícitas. Ela não é algo que me, como modelo de mundo e modelo de sociedade, eu não gosto. Eu prefiro rodar que você tenha um modelo que você tenha um pouco mais de oversight sobre isso, porque não concordo com esses usos dark web, esses usos para fins de financiamento de atividades ilícitas, quaisquer que seja, financiamento de guerra, etc. O segundo ponto, acho que você citou em relação ao Store of Value, né? Store of Value, ele é algo que a gente só vai saber com o tempo. Então, em 2020, se discutia que vamos ver o que o Covid irá fazer em relação ao Bitcoin. Legal, subiu, variou,
parece que está se mantendo. Vamos ver o que talvez o metaverso vai fazer. Então, o problema de história velho, talvez nós não veremos, entendeu? O problema de história velho é que a gente tem que olhar, como eu entendo, né, que como sociedade, como algo para os próximos 3, 5 anos. História velho não é provado em menos de 10, 15 anos. Tem gente que acha que Bitcoin é algo super novo. Não, já tem 10, 15 anos, legal, mas assim, talvez história velho, ouro, qualquer uma dessas questões que a gente está discutindo é muito mais tempo do que único exclusivamente um horizonte de tempo tão curto, né? Isso quer dizer que talvez para você possa servir como história velho, se você tem interesse daqui a 10 anos. Mas, por exemplo, meu pai, quando eu brinco do meu pai falou, putz, eu estou querendo fazer Bitcoin ou qualquer cripto para fins de aposentadoria. Eu falei, cara, se você tem, ele já está em 60 anos, mas se alguém tem 40 anos e falar, eu vou colocar dinheiro em Bitcoin para fins de aposentadoria, é igual a discussão do professor Eliseu, que eu tinha até pensado, é igual eu começar a receber salário em Bitcoin e ter um programa de aposentadoria em Bitcoin. Eu não me sentiria nada confortável em ter isso. Eu não me sentiria. Eu não tenho a mínima noção daqui a, no meu caso, 40 anos, como é que vai estar esse mercado. Entendeu? Então, assim, história velho para mim é isso. História velho eu tenho confiança de que daqui a quando eu for me aposentar, esse dinheiro vai estar valorado em relação à evolução de poder aquisitivo dessa moeda e eu vou conseguir comprar os produtos que eu tenho interesse daqui a 40 anos. Eu não vejo ainda esse história velho porque a gente só tem 10, 15 anos. Talvez se você vê um horizonte de tempo menor de 5, 10 anos, talvez você ainda consiga ver. Para mim, Bitcoin hoje você não consegue. Eu pessoalmente não veria mais de um ano. Eu vou investir, vou comprar um imóvel e eu preciso desse dinheiro daqui a um ano. Eu já falaria para você, cara, não põe o seu dinheiro. E acho que ninguém falaria para você, coloca o seu dinheiro em Bitcoin, porque daqui a um ano ele vai estar mantendo o mesmo poder aquisitivo. Então, imagina em aposentadoria, imagina nesses níveis maiores. E ouro, sim. Essas outras, óleo, talvez sim. Óleo tá com uma mudança aí, mas por outros motivos, né? Então, não sei se era essa a sua pergunta, não sei se era essa a resposta, mas assim, eu sou extremamente cético. E quando eu vi os cursos, eu fiquei muito preocupado com os impactos sociais do processo de mineração. Se na minha cidade, por exemplo, chegasse e falasse, vamos construir, agora vai vir uma empresa e construir uma mineradora na minha cidade. Eu como ESG, eu não ficaria feliz. Eu não ficaria feliz, porque eu sei que vai aumentar a minha conta. Porque ela provavelmente vai ter que ter algum processo muito específico para pagar uma conta de luz abaixo. Não vai melhorar o valor de nós. Tem até uma discussão muito forte de Bitcoin, que é o que o Ethereum tem feito e outros têm feito, né? Porque será que essa, como moeda, melhora o nosso valor como sociedade? Nós ficamos mais ricos tendo isso? Nós realmente melhoramos? Será que eu poder fazer essas transações? E, assim, pelos efeitos que eu, pelo menos, tenho lido, como sociedade, também não é algo que me traz esse tesão, vamos ser sinceros, né? Mas, desculpa, entrei em muitas questões pessoais e fugi da questão técnica, né? Não, legal, muito interessante, e eu acho que, de fato, é difícil a gente saber como é que vai ser daqui a comportamento. A gente tem umas décadas, né, séculos de história do ouro e a gente não tem nada do Bitcoin, mas só para finalizar, acho que um contraponto de que nos últimos 13 anos ele tem se mostrado resiliente perante moedas fiduciárias, né? E o objetivo principal dele, né, vale lembrar que lá na crise de 2008 era justamente evitar que o cidadão, né, que as economias perdessem valor com os papéis monetários, por exemplo, por emissões de bancos centrais. Então, quando veio a crise de 2008 e agora de novo tem se mostrado um pouco resiliente, eu faço a mesma reflexão quanto, olha, será que hoje uma reserva em dólar me garante um poder de compra daqui a 15 anos? Entendeu? Então, eu acho que é muito, muito por aí que eu penso, na minha opinião pessoal, quanto à reserva em Bitcoin, né? E até mesmo em ouro, por exemplo. Eu acho que eu não faria uma reserva para 20 anos em reais, né? Pelo poder, pelo que eu iria perder de poder de compra, né? Mas dólar, talvez, euro, talvez. Eu acho que é um pouco dessa comparação que eu gosto de fazer quando eu penso em futuro do Bitcoin. Muito obrigado.
Obrigado a vocês. Nós temos até indicação de debate sobre indicação de investimento aqui, ó. Olha como tá. Bom, não tem ninguém mais com a mãozinha levantada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer colocar? Eu acho que foi, pelo menos para mim, tanta informação que eu preciso processar um pouco, né? Mas a palavra está aberta. Se alguém Eu acho que o quiser. professor Eliseu falou a coisa que é, para mim, uma das mais importantes. Quando as pessoas começarem a aceitar isso como salário, quando as pessoas começarem a aceitar isso realmente para fins de pagamento de transação, eu acho que aí é uma chave muito diferente do que nós temos hoje. Porque hoje ela é utilizada, e sim utilizada, mas, por exemplo, uma das coisas que se falava, dinheiro, por exemplo, o professor Eliseu fez a comparação, né? Hoje, se eu tenho dinheiro físico, tem muitos lugares que não aceitam dinheiro físico. Então, não adianta eu ter dinheiro físico. Isso eu concordo gênero, número e grau. Então, assim, qual é o poder se as pessoas aceitam? Mas, para mim, existe essa questão do valor para nós como sociedade. Eu aceitaria, por exemplo, ganhar salário em Bitcoin, em Ethereum, qualquer uma dessas, pelo que eu já estudei por algumas criptos que eu fiz. Mas o Eliseu falou do caso das fazendas, que tinha gente que realmente confiava e realmente dava valor, sabia que tinha. Talvez em sociedades possa ter muito valor mesmo. É uma boa reflexão. Muito bem, pessoal. Mais alguma coisa? Bom, Eric, se ninguém tem mais nada para falar, eu acho que a gente pode, com alguns minutinhos de antecedência, terminar. Lembrando, essa reunião vai estar gravada, né? A gravação vai ficar lá no gdec.com.br. E o material da Ana, como ela permitiu, também estará lá. E o do Rudá. O Rudá vai mandar para a gente também colocar ali. Tá bom? Obrigado. Nos vemos, então, em maio. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos.